reais. A situação está contemplada na atual proposta de regulamento tarifário, onde se adotou o princípio de permitir aos consumidores em baixa pressão, cujos limiares de consumo ultrapassam determinados valores, a fixar pela ERSE, uma opção pela tarifa seguinte, ou seja, pela média pressão. É claro que quem representa a indústria terá que defender a universalidade deste princípio. Nem outra coisa seria de esperar. O mesmo princípio deverá, portanto, ser adotado para os consumidores em média pressão que se apresentam em consumos muito significativos. Tanto faz, é evidente que serão muito menos que os de baixa pressão com direito à média. Neste caso, é uma questão de princípio. Tanto faz ser 1 como 50, como 100. É um princípio que não devemos abdicar. O regulamento tarifário deveria, por coerência, mesmo que o legislador não tenha acautelado tal salvaguarda, como o fez no caso do setor elétrico, prever que esses consumidores, com limiar a fixar pela ERSE, possam aceder à tarifa de alta pressão a que naturalmente deveriam ter direito, se não fossem infelizes acidentes geográficos, da qual as empresas não têm culpa. Neste caso, a CIP é da opinião que essa opção deve constar expressamente do regulamento tarifário, tanto mais que no setor elétrico, idêntica situação pôs-se e está resolvida. Portanto, é uma proposta que publicamente a CIP faz e, se necessário, formalizará da maneira que a ERSE entender. Não interessa focar muitos casos. Numa sessão com este formato, 1 é pouco, 3 é multidão, 2 provavelmente é virtude, não é? Portanto, apenas mais um pequeno caso, este menos evidente, mas que dói no campo mais concreto. Porque dói, uma coisa são as grandes empresas, os grandes consumidores, são essenciais para a economia do país, mas a verdade é que o emprego está nas médias empresas ou nas pequenas. E, portanto, há que olhar também para os mais pequenos. E aí é com imenso gosto que eu, pessoalmente, defendo alguns desses casos. E, nomeadamente, quando são as empresas que geram, já não digo a riqueza ou o valor acrescentado, geram sinal positivo na balança comercial do setor exportador. Eu sustento que é, provavelmente, possível torcer um pouco as coisas para olhar mais para as realidades. E este é um caso de adequação de escalões de consumo para efeitos do regulamento tarifário, que é uma tarefa bem difícil, provavelmente uma missão impossível, mas tem que ser explicitado. Ou é possível ou não é, logo se verá. A verdade é que a técnica de estabelecer escalões de consumo para a fixação de tarifários é uma técnica corrente, profundamente aceitável, não se conhece muito melhor, tem sempre que haver escalões, mas há sempre casos de fronteira e há sempre barulho, sem dúvida nenhuma. Concretamente, há problemas entre os 100 mil e 1 milhão de metros cúbicos por ano. Porque aí o salto para os clientes de mais de 1 milhão de metros cúbicos é muito significativo, com o multiplicador que é o consumo. E a verdade é que, sem culpa nenhuma, isto é como o Tratado de Tordesilhas, não se conhecia o mundo, mas traçou-se a linha, não é? A linha tem que ser traçada para algum lado, não é isso que está em causa. O problema é que, na faixa superior dos 100 mil a 1 milhão, caíram uma série de empresas exportadoras em setor que já está a ser altamente penalizado, em muitos setores, mas eu defendo aqui publicamente, e neste caso explicito qual é o setor, que já está a ser altamente penalizado no comércio europeu de licenças de emissão, é o setor da cerâmica. Várias empresas, um número desagradavelmente alto de empresas, está abaixo de 1 milhão e bem acima dos 100 mil. É alimentada em baixa pressão, perde competitividade porque é obrigada a entrar a pagar as licenças de emissão, é obrigada a tarifários de baixa pressão e
a situação foi-me reportada como bastante crítica e de resolução desejável, a bem do país. A sugestão, e aqui é algo que não pode ser realizado sumariamente, tem que ser pensado e trabalhado, é que para os consumos entre 100 mil e 1 milhão de metros cúbicos possa haver escalões descendentes, intermédios e progressivos, representativos de uma economia de escala neste intervalo de consumo. Repito, estão nesta situação várias empresas, nomeadamente o setor da cerâmica, com vocação exportadora. São empresas disseminadas pelo país e não concentradas nas grandes cinturas industriais. Ou seja, têm todas as condições para poderem ser apoiadas, ou pelo menos para haver um olhar para elas. Se é pela via regulamentar ou por outra via, fica lançado o desafio. Possibilidades, não há só uma, haverá várias. Sobre estas questões, a CIP está confiante que a ERSE prestará toda a atenção e não deixará de olhar para ela na sua revisão final dos regulamentos e deseja que desta audição saiam os aperfeiçoamentos necessários aos regulamentos. E é tudo o que tinha a dizer.